Olá, como vai você? Fico muito grata pela sua presença neste programa Doutora Beth Esclarece. A pergunta de hoje é para a Cami Niná. Pelo menos eu entendi assim, não sei se é assim que se pronuncia, ok? E ela pergunta o seguinte: gostaria de sugerir que fosse abordado o tema sobre a pessoa que não sabe se posicionar na hora certa e que muitas vezes é reativa na hora que deveria ter ficado calada. Como ter esse controle de responder à altura, sem desequilibrar e impor respeito e limites nas pessoas? Eu imagino que muitas pessoas têm interesse nesse tema e nessa pergunta, porque eu acho que é aquela pergunta de $1 milhão. É uma pergunta de fácil resposta, porém não de fácil execução. Tem uma diferença aí bem grande entre uma coisa e outra, não é? Bem, ela fala de não sabe se posicionar. Então o que a gente entende? Que ela tem uma opinião para dar, ela, quem sabe, quer se posicionar, mas o medo toma conta. Então ela fica dominada pelo medo. A outra situação é reativa na hora de ficar calada. Então, acaba falando demais, ou falando o que não deve, ou de uma maneira, às vezes fala até o que deve, mas de uma maneira impulsiva, de uma maneira irritada. Tudo isso significa o quê? Falta de regulação do controle emocional. Então, as duas situações que ela colocou revelam uma posição de fraqueza diante do outro. Como é que é isso? Tem um autor que fala bastante disso, que é o Wayne Dyer, que é um psicólogo americano falecido já há 2 anos atrás, que tem livros ótimos, de vez em quando eu tenho falado dos livros dele. Um dos livros que ele fala é Seus Pontos Fracos, ele fala nesse assunto. O outro livro que ele fala também nesse assunto é Não Se Deixe Manipular pelos Outros. Eu já até falei desse livro aqui em outro vídeo. Se você quiser trabalhar isso, esses 2 livros podem ser bem interessantes. Mas basicamente ele diz o seguinte: que a gente pode se posicionar numa posição de fraqueza quando a gente se sente fraco diante do outro. Então, o que a gente precisa trabalhar? De sair dessa situação, desse lugar de fraqueza. Porque a gente não é mais fraco e nem mais forte que ninguém. Todo mundo, né, tem a sua força potencial para ser usada. Mas se você entende, se você tem essa crença de que você é fraco e que o outro é forte, de que o outro é mais inteligente, você é mais burro, mal de falar, né, gente? De que você é menos do que o outro, você se coloca nesse lugar de fraqueza. Então, na hora de posicionar, falta coragem. Na hora de ficar calado e segurar a situação, você se defende porque você se sente atacado de alguma maneira. Então, é muito importante que a gente trabalhe. Então, a resposta dela vai ser basicamente o seguinte: trabalhar essa posição pessoal, que é um trabalho longo, gente, não é um trabalho de 2 meses. Por isso que eu falei que é fácil responder, mas é difícil de fazer, no sentido de que demanda aí um esforço e um aprendizado que é custoso, não é assim, não é uma coisa natural, é uma coisa que você vai precisar treinar muita assertividade, que já falamos aqui em outros momentos, né? Essa capacidade de se colocar de maneira adequada, sem desrespeitar o outro, defendendo os seus objetivos ou os seus interesses. Então, a ideia básica é sair, migrar dessa posição de fraqueza para uma posição de força. E veja, a posição de força não é uma posição de ser melhor do que o outro, ou você tem que ser mais forte do que o outro. Não é uma competição. É você com você mesmo. É que você saia desse lugar de se ver menos do que o outro, de se ver abaixo ou inferior do que o outro. E olha, muita gente pensa assim: não, mas eu estou mesmo inferior ao outro. Não, é sempre uma ilusão. Ninguém é inferior ou superior a outra pessoa. Não existe isso de uma pessoa, a não ser hierarquicamente. Claro, se você está no seu trabalho e tem o seu chefe que hierarquicamente está acima de você, isso é uma outra história, mas mesmo assim, você enquanto pessoa não está abaixo dele, nem acima. Okay? Então, assim, uma pessoa precisa, para responder na pergunta da Cami, uma pessoa precisa, de fato, se descobrir, né? Então é um trabalho de autoconhecimento para perceber esta força, para perceber que ela sim pode se posicionar de uma maneira adequada
e ela não corre riscos. Porque quando a gente percebe que a pessoa não se posiciona porque fica com muito medo, significa que ela pensa que ela tem riscos, que ela corre riscos. Mas, na verdade, o máximo que ela pode fazer é falar alguma coisa que não é o melhor naquele momento, e tudo bem, daqui a pouco passa e está tudo certo. Espero, então, que eu tenha respondido a pergunta da Cami, ou Kemi, não sei, não é? E também a sua questão em relação a esse tema. Se você gostou do vídeo, peço que gentilmente dê um like, que compartilhe esse vídeo com pessoas que você percebe que tem essa mesma dificuldade, que se colocam como inferiores, colocam e aí se colocam numa posição de fraqueza diante do outro. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora no canal e clique no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. Tudo de bom para você. Beijos no coração. Tchau, tchau.